Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou aqui para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, vamos falar da primeira geração modernista, tá? O que vem logo na sequência são aqueles grandes escritores que participaram, inclusive, da Semana da Arte Moderna. E não podemos nos esquecer que tem grandes influências das vanguardas europeias. O primeiro grande escritor, Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, ele é de São Paulo, de uma família paulistana, tá? De uma classe boa, classe alta. Nasceu em 1890 e morreu em 1954. A título de curiosidade, ele morre de infarto, tá? Por pertencer a uma família rica, ele fez várias viagens à Europa. Então ele traz com ele uma bagagem bem grande dessas ideias inovadoras. Então não podemos nos esquecer que esses grandes escritores, eles trazem aquela ideia de rompimento com o que é tradicional e a apresentação de uma arte nova, né? Com uma despreocupação formal, com uma preocupação em trabalhar a língua coloquial, gírias, né? A língua do povo, em mostrar o Brasil, em defender os ideais do nosso Brasil, rompendo um pouquinho com esses aspectos europeus. Tudo bem? Bom, também a título de curiosidade, ele sempre, né, garanhão, ele se casou umas 8 vezes, tá? Dentro delas com a Tarsila do Amaral, que eu já tinha até comentado com vocês. A Tarsila do Amaral foi a responsável por pintar, né, o Abaporu e dar de presente ao Oswald de Andrade. Já falamos isso na aula passada. Tá? Inclusive, vamos falar nessa aula que ela vai ser responsável também por fazer a capa e a ilustração de uma de suas obras, certo? Bom, características gerais desse grande escritor. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui para vocês qual é o lema desse escritor. To be or not to be? That is the question. Então ele faz uma paródia, né, de um personagem, que é o personagem Hamlet, do grande escritor Shakespeare, que fala ser ou não ser, eis a questão. Então é aquela ideia, né, de valorizar o que é nosso. Então aqui no caso, a língua tupi, certo? Então aqui fica bem claro que os ideais de Oswald pertencem a esse grande grupo dos chamados primeiros modernistas. Oswald de Andrade também, ele criou 2 manifestos super importantes. O primeiro manifesto, chamado Manifesto Pau-Brasil, né? Então, Pau-Brasil, que é a maior riqueza que nós tínhamos da época da colonização, riqueza natural, que os portugueses ficaram muito interessados. Então, isso foi em 1924. Aqui, ele é a favor de uma arte ingênua, simples e original. Então, com esse manifesto, ele desenvolve, ele demonstra esse seu interesse por essa arte simples. Então, vamos cortar tudo que vem padronizado, né? Vamos cortar tudo aquilo que tem que ser metricamente cortado. Vamos ser originais. O segundo manifesto dele, extremamente importante, é o Antropófago. Esse manifesto de 1928 foi aquele que, né, falou o seguinte: vamos fazer os antropófagos, são os índios que são comedores de gente. Então a ideia dele era a seguinte: vamos comer sim, vamos devorar a cultura europeia, vamos guardar conosco ensinamentos positivos importantes, tá? Vamos descartar o que não for importante, vamos sobrepor, vamos colocar em primeiro plano a nossa cultura, a cultura brasileira. Aqui, né, por conta desse movimento,
que ele ganhou da Tarsila, o Abaporu. Tudo bem? Bom, homem o quê? Polêmico, provocativo e questionador. Também a título de curiosidade, ele foi comunista, tá? Então, ele aqui nas suas grandes obras, ele chegava a questionar como o Brasil foi colonizado de uma maneira errônea, né? E o quanto isso prejudica a nossa sociedade. Tudo bem? O que ele faz? Valorização da linguagem popular, como já disse, da linguagem coloquial. Técnica de colagem. Essa técnica de colagem é quando a gente faz o seguinte, quando a gente sobrepõe imagens ou palavras. Então, tem poemas do Oswald que vocês vão ler e que vocês vão ver que as palavras parecem sobrepostas, tá? As imagens aparecem sobrepostas. Aqui, grande herança das vanguardas europeias. E temos também as paródias de textos românticos e dos cronistas do século XVI. Então, aqui que ele coloca, né, o índio sendo colonizado, o Brasil sendo descoberto, e vai fazer uma paródia desse primeiro encontro, dessa colonização que para ele não foi, né, nada adequada. Então, tem vários textos que vocês vão ver que ele vai parodiar, né? Ele vai fazer uma outra releitura e vai deixar claro, vai ficar lá muito claro que a base desse texto é um texto desses cronistas ou de grandes romances do século XVI. Tudo bem até aqui, pessoal? Um tempinho para o print, vamos lá? Bom, então vamos falar agora da parte da poesia do Oswald de Andrade, certo? Bom, quando a gente fala em poesia, nós falamos de uma imagem do Brasil marcada pelo humor, ironia e crítica profunda, tá? Então não podem se esquecer, humor, ironia, ele é extremamente irônico, e essa crítica profunda que ele faz, e nós já conversamos, justamente essa visão crítica que ele vai ter da história do Brasil, dessa época da colonização. Para isso, eu trouxe para vocês um poema para que vocês visualizem o tipo de crítica. Além disso, prestem bastante atenção, que ele faz uso de uma linguagem simples e ágil, tá? Mesclando, às vezes, diferentes gêneros. Então, vamos lá? Vou ler para vocês. Então, olha lá. Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe a onça resmungava. Ua, O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhem, babá, cum, cum. E fizeram o carnaval. Bom, aqui o tom coloquial do poema recria de modo irônico a chegada dos portugueses. O momento, normalmente tratado de modo solene, é apresentado a partir de uma perspectiva irreverente. O diálogo entre o índio Guarani e o Zé Pereira, ou seja, um indivíduo qualquer, ilustra as muitas influências e vozes que contribuíram para a definição do caráter nacional. Vocês percebem até o uso da linguagem coloquial e simples? Pergunta, o pra. Vocês vejam que, além de ser, né, é um poema, numa estrutura de um poema, mas lá ele está contando algo. Por isso que eu disse para vocês também das misturas de gêneros, para vocês prestarem atenção. Então, ele vai ter essa visão irreverente da época dessa colonização, ok? Além disso, ele tem também os chamados poemas piadas ou poemas pílula. Por que poema piada ou poema pílula? Porque são textos curtos, muito pequenos,
tá? E que algum trocadilho feito ou um jogo de palavras vai desencadear o humor. Como ele é pequenininho, eu vou colocar aqui para vocês. Ele tem um chamado amor. Então esse é o título. Amor. Aí simplesmente ele coloca aqui o humor. Presta atenção. Ele fez aqui, ele fez um jogo de palavras, lógico que ele acrescentou, né? Mas ele é pequenininho e é o tipo de texto, gente, que vai precisar muito da participação do leitor para a construção do sentido. Então é importante essa interpretação do leitor, tá? Então aqui, o que ele deixa, a gente pode falar? Né? Ele deixa claro que o amor só existe no plano do humor. Será que é isso? Tá? Então, esse tipo de poema é o chamado poema pílula, tá? Que Oswald trabalhava. Tudo bem? Mais um print da tela. Bom, vamos falar de grandes obras do Oswald de Andrade. Então, nós temos aqui duas obras, tá? Classificadas como prosa, que foram importantes. Então, nós temos a primeira, Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1928. Então, o João, ele era um escritor, tá? Ele era filho de ricos comerciantes, de cafeicultores da sociedade brasileira. E é justamente nessa obra que essa sociedade vai ser analisada de maneira impiedosa. Então, ele vai fazer uma crítica a essa sociedade. Tudo bem? Depois, nós temos uma outra obra, que é o Serafim Ponte Grande, de 1933. Aqui nós já temos o Serafim, que vai fazer grandes deslocamentos geográficos por navio, tá? Com um grupo de pessoas que procuram espaço para criar uma sociedade ideal. Também totalmente irônico, característica sempre do Oswald de Andrade. E é importante que vocês saibam que ele traz a inovação de capítulos curtos, né? Mostrando, na verdade, essa realidade nacional em flashes, tá? Então, em cenas. Tudo bem? Fora isso, não agora em prosa, mas de total importância para vocês, é a publicação do livro de poemas dele, feito em 1924, que marca a sua estreia como escritor de poesias, tá? Aqui foi nesse livro que a capa e a ilustração foi feita pela Tarsila do Amaral, tudo bem? O que fala aqui? Então aqui nós temos poemas curtos, tá? Então todos os poemas que vocês vão encontrar, eles vão ser curtos, tá? E fragmentados. Isso daqui, a ideia de fragmentação, sempre associem aos ideais da vanguarda cubista, tudo bem? Fora isso, nós temos como tema a evolução social brasileira, tá? Então, o encontro de civilizações. Então, ele vai mostrar esse encontro dos indígenas, dos europeus, tá? Ele vai abordar essa questão da civilização, tudo bem? E sempre trabalhando com outra característica dele, que é a economia verbal. Trouxe outros dois exemplos para a gente fechar essa aula sobre o Oswald de Andrade, tá? Então, vou ler para vocês. Vamos lá. Estão no livros de poemas para o Brasil, tá, pessoal? Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Outro, muito conhecido, as meninas da Gari. Eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha.
Gente, esse As Meninas da Gary é extremamente conhecido porque, como eu disse para vocês, ele costumava parodiar textos de cronistas do século XVI. E aqui ele pega um trecho da carta de Peru Vaz de Caminha, que ele descreve as índias, né? Então ele fala que as índias estavam nuas, com as suas vergonhas à mostras e que na verdade elas não tinham vergonha nenhuma, quem tinha era o colonizador. E aqui ele vai fazer essa paródia com as meninas da Gary. Gary é da estação de trem. Então, como prostitutas. Então ele está falando que essas prostitutas, tá? Elas estavam da mesma maneira nua como as índias, só que e também, na verdade, sem vergonha nenhuma. Só que aqui, agora, nesse ponto, nem agora quem está olhando sentia algum repúdio, o que acontecia lá atrás. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula do Oswald de Andrade e nos encontramos na próxima aula. Até mais, pessoal. Um print da tela.